Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao terceiro vídeo do Sânia Dúvida. O tema desse vídeo é precipitação. Eu vou passar por alguns conceitos, falar sobre a equação IDF e sobre o método dos blocos alternados. Esse vídeo, eu imagino que ele vai ser um pouco mais longo, porque também essa parte da matéria ela é desenvolvida ao longo de 3 aulas, então tem bastante conteúdo e é uma parte muito importante da matéria. Além disso, eu recomendo que, além de assistir o vídeo, vocês revisem o que foi passado em aula, claro, porque aqui eu estou resumindo, né, o conteúdo, mas é muito difícil colocar todos os conceitos apresentados em 3 aulas em um vídeo mais curto, né? Então, revisem também o que foi passado em aula, né, que eu vou dar uma ideia mais geral. Então, começando, a gente precisa entender o que é a precipitação. Muitas vezes, quando a gente fala de precipitação, a gente pensa em chuva. Mas precipitação, na verdade, é a entrada de água na bacia. A gente fala chuva porque é o que a gente está acostumado na nossa realidade aqui no Brasil. Mas precipitação pode corresponder, por exemplo, a neve, granizo, enfim. Então, voltando naquela imagem do balanço hídrico, a gente tem aqui, lembra que eu falei para vocês que o balanço hídrico nada mais era do que entradas é igual a saídas? Então, a precipitação é justamente a entrada de água na bacia. Aqui eu vou passar de forma rápida sobre formação de chuva e tipos de chuva. Então, qual é o processo de formação da chuva? A formação de chuva se dá pela coalescência, que é o quê? Quando as gotículas de água elas vão se fundindo e ficando cada vez mais pesadas. Quando elas ficam pesadas o suficiente para não serem mais suportadas, elas precipitam. Então, essa é, basicamente, de forma bem resumida, o processo de formação da chuva. Isso é mais explorado em outras disciplinas focadas, né, em climatologia, hidrometeorologia, que a gente tem também. Tipos de precipitação. Como eu falei, precipitação não é só chuva, mas aqui a gente vai estudar basicamente 3 tipos de chuva. Então, a primeira seria as chuvas frontais. O que são as chuvas frontais? As chuvas frontais são formadas pelo encontro de 2 massas de ar de temperatura diferente. Então, aqui essa imagem mostra exatamente isso. A gente tem uma massa de ar chegando aqui, outra massa chegando aqui, elas têm características diferentes, e o encontro delas forma a chuva. E quais são as características das chuvas frontais? Então, mais importante do que entender só como ela é formada, é entender também as características desse tipo de chuva. Então, as chuvas frontais, elas ocupam grandes áreas, porque a gente está falando de uma escala grande, né? A gente está falando de massas de ar. Então, as áreas da precipitação são grandes, as durações também são grandes e os volumes precipitados também. Segundo tipo de chuva são as chuvas convectivas. As chuvas convectivas, elas são formadas justamente pelo próprio movimento convectivo do ar. Então, são chuvas mais localizadas, ocupam pequenas áreas, têm duração menor, e os volumes de precipitação, comparados com os volumes precipitados em chuvas frontais, são menores. Por fim, a gente tem as chuvas orográficas, que são aquelas chuvas formadas quando a gente tem alguma elevação do terreno que força as massas de ar úmidas a se elevar também. Então, a massa de ar, ela se eleva, cai a temperatura e a água condensa e depois precipita. Então, quais são as características das chuvas orográficas? Elas são em áreas localizadas, então, também muito fáceis de serem identificadas, porque estão relacionadas justamente a essas elevações, então, muitas vezes ocorrem em regiões serranas, a duração é longa e o volume precipitado é pequeno. E, como eu disse, existem outros tipos de precipitação também, como neve, por exemplo. Quais são as principais variáveis para se caracterizar uma precipitação? Então, a gente tem a altura de chuva, que, como eu comentei anteriormente, a altura de chuva, a altura equivalente, na verdade, ela indica um volume precipitado, mas a gente converte a unidade dividindo o volume pela área, obtendo, então, uma altura equivalente. Então, primeira variável seria a altura.
Segundo, a duração da chuva, pode ser em minutos, horas, etc. E a intensidade, que é a altura dividida pela duração. E aí, como eu comentei em outros vídeos, a gente precisa ter senso crítico quando a gente está trabalhando com hidrologia. Então, a gente precisa entender qual é o significado das coisas com as quais a gente está lidando. Então, o que significa altura de chuva? O que significa 1 milímetro de chuva? Isso é muito? Isso é pouco? Então, como eu falei, a altura equivalente, ela é volume dividido por área. Então, por exemplo, se eu pegar essa altura e multiplicar por uma área de 1 metro quadrado, 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro. Então, esse tipo de senso crítico é importante. Entrando agora, então, na medição de precipitação, existem basicamente, do que a gente estudou, 3 formas de se medir precipitação. Primeiro, a gente tem o pluviômetro. O que é o pluviômetro? Basicamente, é um recipiente que armazena a chuva coletada. Então, existem lá orientações para se posicionar um pluviômetro. Por exemplo, se a gente posiciona o pluviômetro perto de uma área muito florestada, o fenômeno de interceptação, como eu comentei no vídeo anterior, pode fazer com que a gente subestime o volume de chuva, porque grande parte dessa precipitação fica preso nas folhas das árvores. Então, existe uma série de orientações para se posicionar o pluviômetro, mas o que a gente precisa saber é que, basicamente, ele armazena a água coletada da chuva e é feita uma leitura desse volume armazenado a cada dia. Então, é uma leitura a cada 24 horas. E essa leitura é feita por voluntários. Então, são pessoas comuns que ficam responsáveis, elas se voluntariam e elas ficam responsáveis por fazer essa leitura. Só que qual que é a limitação, a maior limitação do pluviômetro? A maior limitação é que a gente mede o volume a cada dia, mas a gente não consegue, então, identificar qual foi o horário que iniciou e que terminou a chuva, e nem qual foi a intensidade, certo? Se a gente não sabe o horário de início e o horário de fim, porque a gente faz uma leitura a cada dia. Então, se, por exemplo, choveu das 3 às 5 da tarde, ou se choveu das 10 da manhã às 6 da tarde, eu não vou saber, porque essa leitura é feita a cada dia. E aí, um segundo equipamento de medição da precipitação seria o pluviógrafo. O pluviógrafo, ele também armazena, ele coleta e armazena água, mas ele tem um sistema interno de armazenamento dos dados que permite que esses dados sejam armazenados ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem um marcador que é acionado de acordo com o volume coletado, e a gente tem aqui uma fita em que é marcado esse valor de precipitação ao longo do tempo. Então, essa fita, ela roda. Conforme ela roda, ela representa a passagem do tempo. Então, a gente consegue medir a precipitação ao longo do tempo. E aí, a gente tem o quê? A gente tem o que a gente chama de pluviograma. Aqui no eixo Y, a gente tem a altura de chuva. No eixo X, a gente tem tempo, as horas. Então, a gente consegue identificar o início e o fim da chuva e também identificar a intensidade da chuva. E, por fim, a gente tem o radar meteorológico, que, como vocês podem perceber, o pluviômetro e o pluviógrafo, eles são pontuais, né? Eles são equipamentos que são localizados em um certo lugar e eles são pontuais. Então, eles medem a chuva que cai nesse equipamento. O radar meteorológico, ele tem uma discretização espacial muito melhor. Então, ele é muito mais contínuo nos dados. Eu não tenho pontos, eu tenho uma medição contínua aqui. Mas qual que é a limitação dele? A limitação é que ele não mede, de fato, o que chega até o solo. Ele mede, na verdade, o potencial de precipitação. Ele mede a precipitação na atmosfera e não o que, de fato, cai no solo. Então, vocês podem perceber que cada equipamento, cada forma de medição tem as suas vantagens. Às vezes, a simplicidade do pluviômetro, ela é uma vantagem, porque ele é mais fácil de ser replicado, ele é mais barato e tudo mais.
Então, existem vantagens, mas também existem limitações de cada um deles. O radar meteorológico é o mais tecnológico, ele também tem as limitações dele. Como eu falei, ele não mede a precipitação que de fato chega até o Sol. Então, passando para a distribuição espacial da chuva, como eu comentei, os pluviômetros e os pluviógrafos, eles medem a precipitação em um ponto. Qual que é o problema disso? Qual que é a limitação associada? O problema é bem ilustrado por essa imagem aqui que foi apresentada em aula, que eu acho muito legal. O que ela mostra? Se eu tenho, por exemplo, aqui meu pluviômetro localizado em um lugar que está chovendo, se esse pluviômetro ele é usado para expandir, extrapolar a medição dele para uma certa área, eu assumo que a área toda está chovendo exatamente como choveu nesse pluviômetro, mas isso nem sempre é verdade, porque ele é pontual, certo? Tanto o pluviômetro quanto o pluviógrafo. E aí a gente viu alguns métodos para expandir leituras pontuais de pluviômetros e pluviógrafos para uma área contínua no espaço. O primeiro deles foi o polígono de Thiessen. O que é o polígono de Thiessen? É uma forma de se criar polígonos que vão representar a área de influência de cada pluviômetro ou pluviógrafo de acordo com um certo critério. Qual critério é esse? Então, eu traço uma reta ligando cada um dos pontos e traço uma reta passando bem no meio dessa distância entre os pontos. O que essa reta me indica? Ela indica basicamente o seguinte: o que está mais próximo do ponto 2 do que do ponto 3, eu considero como sendo a área de influência do ponto 2. Ou seja, o que choveu aqui, eu vou considerar que é igual ao que choveu no ponto 2. O que choveu mais próximo do ponto 3, de acordo com essa reta que passa bem no meio, eu considero a medição em 3. Então, essa é uma forma de transformar dados pontuais, leituras pontuais dos pluviômetros, pluviógrafos, em uma medição contínua no espaço. E aí eu faço isso para cada par de pluviômetros ou pluviógrafos que estão próximos um dos outros, construindo uma figura, por exemplo, como essa. No fim, se eu quiser saber qual é a precipitação média dessa bacia, eu vou ponderar as leituras feitas em cada um desses pontos pela área de influência dos pluviômetros ou pluviógrafos. Um próximo método que a gente só viu em aula, mas a gente não chegou a fazer, é o método das isoietas. O que significa? O que significam essas isoietas? É um conceito similar a curvas de nível, mas ao invés de eu ter elevações do terreno, eu tenho valores de precipitação. Além da distribuição espacial da chuva, existe uma distribuição temporal. Então, como essa chuva ocorre no tempo? E aí, um primeiro ponto importante seria as variações no tempo de chuvas. Esses conceitos de chuvas horárias, chuvas diárias, mensais e anuais. O que significa a chuva horária? Significa basicamente qual foi a altura de precipitação naquela hora que eu estou analisando. Chuva diária é tudo que choveu no dia. Chuva mensal é tudo que choveu no mês. E chuva anual, tudo que choveu no ano. Por que eu trouxe esse conceito? Parece ser super simples e, enfim. Só que quando a gente fala de vazões diárias, mensais, anuais, o conceito muda um pouco. Então, eu trouxe isso para relembrar vocês que quando a gente está falando de chuva, é a somatória naquele intervalo de tempo. Quando a gente fala de vazão, é outro conceito. E aí, eu vou abordar isso mais para frente, acho que não é nem conteúdo da P1, agora eu não tenho certeza. E aí eu trouxe aqui a figura do ietograma. O que é o ietograma? O ietograma é um gráfico que nos mostra a altura de chuva ao longo do tempo. Então, para cada bloquinho de tempo de 15 minutos, então, por exemplo, aqui de 0 a 15 minutos, choveu 2,5 milímetros. De 15 a 30, choveu 2,8, e por aí vai. Então, é uma das formas de se expressar dados de precipitação. Existem várias, mas essa é uma das formas e é a forma que a gente mais vê ao longo do curso. Então, é importante que vocês se familiarizem com esse tipo de representação. E aí, passando, então, para a equação de chuvas intensas. Então, as equações IDF. O que significa IDF? É uma equação que relaciona intensidade de chuva, ou seja, altura dividido por tempo, duração e frequência.
E a frequência, ela vai ser representada pelo período de retorno, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, a equação IDF, ela relaciona, como eu falei, a intensidade da chuva, que pode ser representada por milímetros por hora ou milímetros por minuto. Duração, pode ser em horas, minuto, unidade de tempo, né, isso que importa. E a frequência ela vai ser representada por uma variável que a gente chama de período de retorno. O que é o período de retorno? Ele indica a probabilidade de ocorrência de um evento. E aí eu quero fazer um comentário aqui, porque assim, muitas vezes a gente entende a equação, sabe aplicar a equação, mas não sabe exatamente o que ela significa. Então, falando de período de retorno, eu falei aqui que o período de retorno, ele indica uma probabilidade amostral. Por que é a probabilidade amostral? Isso aí tem a ver com como a equação IDF ela é desenvolvida. Às vezes a gente acha que as equações, elas caem do céu. A gente não sabe de onde vem, mas acho que é importante isso porque deixa as coisas muito mais claras. Então, a equação IDF, ela ajusta observações ao longo do tempo, de postos de medição de chuva, por exemplo. Então, a equação IDF ajusta os parâmetros para indicar como se dá a precipitação em um certo posto, de acordo com o que foi observado ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho um determinado posto de medição de precipitação e eu tenho uma série histórica de dados, ou seja, todos os dias ou todos os meses foi medido a chuva naquele posto. Aí eu vou pegar esses dados e eu vou ajustar eles para uma equação, que é chamada de equação IDF. Então, a equação IDF, que relaciona o período de retorno, a intensidade e a duração, ela vai dizer o quê? Para aquele posto específico, uma precipitação de período de retorno de X anos, com duração de Y horas ou minutos, tem intensidade Z. Isso é o que a equação IDF diz. Só que ela não cai do céu, essa equação. Ela representa aquilo que já foi observado em um certo posto. Então, quando eu digo que o período de retorno ele representa uma probabilidade amostral, é importante que a gente entenda que a equação IDF ela foi ajustada para aquilo que já aconteceu. Pode ser que, por algum acaso, aconteça uma chuva que nunca foi observada naquele posto, e que não necessariamente é a que a equação IDF indicaria. Eu posso ter uma intensidade muito maior do que a equação IDF indicou, porque a equação IDF se baseou naquilo que já foi observado, ou seja, se baseou em uma amostra de dados. Então, é importante esse conceito. Outro ponto importante é que o período de retorno, ele indica o período médio de ocorrência de um certo evento de precipitação. Período médio, ou seja, se eu falo, por exemplo, uma chuva com período de retorno de 10 anos. Significa que, em média, essa palavra é muito importante, média. Em média, ela ocorre uma vez a cada 10 anos. Significa que, por exemplo, se essa chuva, ou seja, eu calculei lá uma chuva de 10 anos, de período de retorno, duração tal, deu intensidade tal. Se essa chuva ocorreu esse ano, significa que ela não vai ocorrer no ano que vem? Porque ela só ocorre a cada 10 anos? Não, porque ela ocorre a cada 10 anos em média. Mas nada impede ela de ocorrer em 2 anos seguidos, 3 anos seguidos. Então, o período de retorno, na verdade, ele está relacionado à probabilidade de ocorrência do evento. E ele é dado justamente pelo inverso dessa probabilidade. Então, se uma chuva de período de retorno tem um período de retorno de 10 anos, significa que a probabilidade de ocorrência dela é 1 sobre 10. Eu passo a probabilidade para lá e passo o período de retorno para cá. Então, ela tem probabilidade de ocorrência de 10%. Outro conceito importante é como relacionar o período de retorno com a relação com os custos de uma obra planejada para um evento de período de retorno X. Então, lembrando que as equações IDF, elas são equações de chuvas intensas. Então, se eu penso num evento raro de precipitação, então uma probabilidade muito baixa de ocorrência, de acordo com aquilo que eu observei, lembrando isso. Se eu tenho um evento raro, ele vai ter um período de retorno alto. Então, por exemplo, uma chuva de 100 anos de período de retorno, ela é bastante rara, ela é mais rara do que uma chuva de 10 anos de período de retorno.
Se ela é mais rara e a gente está falando de equações de chuvas intensas, significa o quê? Que a intensidade dela vai ser maior, ela vai ser mais intensa. Porque a raridade de um evento pode acontecer para o outro lado também. Por exemplo, eu ter períodos sem chuva ou com intensidades de chuva muito baixas, que seriam períodos de seca intensa, por exemplo. Isso também é raro de acontecer, mas a equação IDF ela é ajustada para chuvas intensas e não para secas, tá? Isso é importante também. Então, voltando, se o período de retorno ele é alto, significa que é mais raro o evento e a intensidade de chuva vai ser maior. Quanto maior for a intensidade dessa chuva, mais robusta tem que ser a minha obra para poder suportar esse evento de chuva. Então, ela acaba ficando muito mais cara. Então, o período de retorno também se relaciona aos custos das obras. Quanto maior o período de retorno que eu planejo, maior o custo da obra, que ela vai ter que ser mais robusta. O formato da equação IDF, apesar de ter parâmetros que são ajustados para cada posto, como eu falei, existe um formato de equação IDF comum a todas. Eu já vi outros formatos também, mas o que foi apresentado nessa disciplina foi esse aqui. Então, a gente tem intensidade, que pode ser milímetros por minuto ou milímetros por hora, vai depender de como aqueles dados observados, eles são representados. Então, no ajuste da minha equação IDF, eu vou ajustar ela para valores de intensidade em milímetros por minuto ou milímetros por hora, e aí isso vai ser indicado, né, para cada equação IDF. Eu vou ter o parâmetro T, que é a duração da chuva, pode ser em minutos ou em horas, também vai depender do ajuste da equação IDF e vai ser indicado. Período de retorno, que geralmente é usado em anos, nunca vi usar período de retorno em outra unidade. E a gente tem o K, M, N e T0, que são parâmetros de ajuste da equação IDF, que, como eu falei, vai variar de posto para posto. Agora, pensando num evento de chuva, num hietograma, como eu tinha mostrado aquela imagem. Ou seja, a altura de chuva a cada bloquinho de tempo. O que essa distribuição temporal da chuva influencia? Ela influencia, por exemplo, no volume infiltrado. Por quê? Apesar do solo ter uma permeabilidade, que a gente viu também, existem permeabilidades para solos arenosos, solos argilosos e tudo mais, a capacidade de infiltração do solo vai depender do estado em que ele se encontra em relação à sua saturação. Se o solo ele já está saturado, ele não consegue mais absorver água, certo? Então, se a gente tem, por exemplo, uma chuva em que no começo já chove uma altura grande, os próximos instantes de tempo, por mais que chova pouco, o solo não vai ser capaz de absorver água, porque ele pode, por exemplo, já estar saturado. E não só isso vai depender da distribuição temporal da chuva, mas também vai depender do estado inicial em que se encontra o solo em relação à umidade dele e saturação. Consequentemente, se isso influencia o volume infiltrado, influencia também a vazão gerada, porque o que não infiltra vira escoamento superficial. Então, quanto menos infiltra, maiores vazões a gente vai ter. Então, a distribuição temporal da chuva também vai influenciar a vazão máxima do hidrograma e o tempo em que essa vazão máxima ocorre, que é o chamado tempo de pico. Então, agora eu vou passar para o método dos blocos alternados, que é o quê? O método dos blocos alternados é um dos modelos que propõe uma maneira de se organizar temporalmente os blocos de chuva. Existem outros diversos modelos. O método dos blocos alternados é um deles, que tem suas vantagens e também tem suas limitações, como qualquer modelo, e foi o que foi apresentado em aula, por isso eu estou trazendo esse. Então, basicamente, o método dos blocos alternados propõe o quê? A gente vai escolher qual é a duração da chuva que a gente quer estudar. Então, eu quero estudar como se dá uma chuva de duração de 6 horas, por exemplo. Então, além de escolher a duração da chuva, a gente escolhe também o intervalo de discretização. Aí tá faltando um tio aqui, gente, desculpa. Então, eu tenho um intervalo, eu tenho uma duração, por exemplo, de 6 horas, e eu quero dividir essas 6 horas em bloquinhos de X minutos. Então, por exemplo,
eu vou discretizar de 30 em 30 minutos, ou de 15 em 15 minutos. Então, primeira parte é isso. Em seguida, a gente vai usar a equação IDF, que relaciona intensidade, duração e frequência, e calcular a intensidade da chuva para cada duração, ou seja, para cada bloquinho de tempo que eu tenho. Aí, a gente vai transformar essa intensidade em altura de chuva, como? Multiplicando a intensidade pela duração, certo? Porque intensidade não é altura dividido pela duração. Então, se eu multiplicar a intensidade pela duração, eu tenho a altura. Só que a gente precisa atentar para o fato de que, fazendo isso, a gente obtém valores acumulados de altura de chuva. Por quê? Quando eu calculo a intensidade para uma duração de 60 minutos, eu obtenho uma intensidade lá. Se eu multiplico isso por 60 minutos, eu obtenho a altura de chuva para 0 a 60 minutos. Se eu calculo a intensidade para uma duração de 90 minutos e multiplico por 90 minutos, eu obtenho a altura de chuva de 0 a 90 minutos. Então, se eu quero descobrir não de 0 a 90 minutos, mas de 60 a 90 minutos, eu preciso subtrair. Então, eu faço 0 a 90 menos 0 a 60. Isso vai me dar 60 a 90. Falando assim, talvez fique um pouco confuso, mas eu vou resolver um exercício daqui a pouco, e aí acho que vai ficar mais fácil de ilustrar isso. Então, eu transformo a intensidade em altura de chuva, ficando sempre atento que os valores de altura de chuva eles são acumulados, e aí eu vou ordenar os incrementos, ou seja, ordenar esses valores desacumulados, como eu falei, fazendo um menos o outro, vou ordenar eles de acordo com o critério que é proposto pelo método dos blocos alternados, que eu vou comentar no exercício. Então, vamos para o exercício. Então, vou vir aqui no meu Excel, e eu peguei o exemplo lá que estava no slide das aulas mesmo. Então, exemplo. Dada a equação de chuva intensa abaixo, calcule pelo método dos blocos alternados e represente graficamente o hietograma. Lembrando, o hietograma é aquele gráfico de precipitação, altura de chuva por tempo. Para uma chuva com duração de 3 horas, dividida em intervalos de 30 minutos. Então, lembra, esse era o primeiro passo dos blocos alternados. Definir qual é a duração da chuva e como eu vou dividir essa duração total, de quanto em quanto tempo. Então, a gente tem uma duração de 3 horas, eu coloquei aqui 180 minutos total, dividido em intervalos de 30 em 30 minutos. Então, 30, 60, 90 e aí, por aí vai. Admitindo um período de retorno de 50 anos. Então, a gente tem duração, frequência, a frequência é representada pelo período de retorno, e a gente vai calcular a intensidade, certo? Então, para cada bloquinho de tempo, eu vou calcular qual que é a intensidade média naquele intervalo. Então, aqui, deixa eu usar a equação que está dada aqui, né? Essa equação IDF, ela foi ajustada para algum posto, como eu comentei. As equações IDF, elas são ajustadas a observações. Então, os parâmetros delas são específicos desse ajuste, e eles já foram dados aí. Então, fica 20,65 vezes período de retorno. Coloquei aqui em cima, 50 anos, elevado a 0,15, dividido por duração, então, nesse caso, é 30 minutos, é o T7, mais 20, elevado a 0,74. Vou pôr mais um parênteses aqui, só para garantir. Certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a intensidade média para cada um desses intervalos. Lembrando que, quando eu calculo a intensidade para 30 minutos, eu estou calculando qual a intensidade média da chuva que ocorreu de 0 a 30 minutos. Se eu calcular para 60, eu vou ter a intensidade média de 0 a 60 minutos, e não de 30 a 60 minutos, tá? Então, deixa eu fixar essa célula aqui do período de retorno. Eu vou copiar essa fórmula para todos os intervalos. Pronto. Agora, deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou calcular a altura de chuva a partir da intensidade. Como? Multiplicando a intensidade pela duração.
E aí eu vou copiar a fórmula para todos. Então, eu vou tentar ilustrar aqui o que eu comentei anteriormente. O que é essa altura de chuva de 60 minutos? Ela representa tudo que choveu de volume de chuva, volume de precipitação, que aqui está representado como altura, que ocorreu de 0 a 60 minutos. Aqui eu tenho tudo que choveu, o volume precipitado de 0 a 90 minutos. E por aí vai, aqui é de 0 a 120. Mas o que eu quero no meu hietograma é quanto choveu de fato em cada intervalinho de tempo. Então, eu quero quanto choveu de 0 a 30, quanto choveu de 30 a 60, de 60 a 90 e por aí vai. Então, eu tenho que desacumular esses valores. Como que eu faço isso? Então, o primeiro, de 0 a 30, é ele próprio, é 0 a 30. O de 30 a 60 vai ser 0 a 60 menos 0 a 30. Isso me dá certinho 30 a 60, certo? O próximo, de 0 a 90 menos 0 a 60, dá 60 até 90. Então, eu vou copiar essa fórmula para tudo aqui. Então, eu faço a precipitação acumulada até aquele instante de tempo, menos a precipitação acumulada até o instante de tempo anterior. Só que o último passo do método dos blocos alternados é o quê? É uma proposta de uma forma de se ordenar esses bloquinhos de chuva de uma forma que faça mais sentido e que haja a favor da segurança. O que o método dos blocos alternados propõe? Ele propõe que a gente pegue o bloquinho de maior altura de chuva e coloque no meio do intervalo de tempo de duração total da chuva. Por quê? Se a gente for pensar numa chuva real, pensa mesmo assim, última vez que vocês lembram que choveu. Vocês acham que choveu, quando chove, começa chovendo muito e depois vai parando, vai diminuindo até parar? Ou começa fraco, vai aumentando e depois diminui de novo até parar? A segunda opção é o mais comum. Então, o método dos blocos alternados vai representar a chuva de uma forma que faça um pouco mais de sentido. Porque geralmente a gente não tem uma chuva que começa chovendo muito e depois vai diminuindo até parar. A gente tem uma chuva que vai aumentando, chega num máximo, num pico, e depois vai diminuindo de novo até parar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse bloquinho maior, vai jogar ele no meio. Então, eu vou colocar ele aqui. Ixi, travou meu Excel. Bom, se eu não conseguir aqui... vou... Então, aqui. Aqui eu vou colocar esse bloquinho de chuva maior. E depois, o método dos blocos alternados, o que é alternado? Ele vai jogando em ordem decrescente de altura de precipitação, vai jogando para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Então, eu vou pegar o segundo maior valor e vou jogar aqui à direita. O terceiro maior valor eu vou jogar aqui à esquerda. E por aí vai. Joguei à direita de novo, joguei à esquerda, joguei à direita. Fazendo isso, vocês podem perceber que a nossa chuva, ela aumenta. Então, de 30 até 90, ela vai aumentando e depois ela vai diminuindo de novo, até ela parar. Depois de 180 minutos, eu já não tenho mais chuva, porque a duração total da chuva é 180 minutos. E aí eu poderia representar graficamente, eu não vou fazer aqui para não gastar tempo, mas eu poderia colocar num gráfico, um gráfico de colunas, no eixo Y, a precipitação, a altura de chuva, no eixo X, o tempo. E isso seria o meu hietograma. Então, é basicamente isso. Para essa parte, acho que é isso. Como eu comentei, existem outros conceitos apresentados nessa parte de precipitação, que é importante vocês darem uma olhada também. Eu tentei resumir aqui os pontos principais, mas deem uma olhada também no que foi apresentado em aula. Próximo vídeo, eu vou falar sobre infiltração, que é mais curto. Esse vídeo de precipitação realmente é o maior de todos. Então, é isso. Muito obrigada e até mais.